Oi pessoal, estamos de volta e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram os livros que mais me fizeram chorar em toda a minha vida. Então vamos lá. Ao contrário da vida que faz a gente chorar de raiva, de agonia, de indignação e impotência, os livros fazem a gente chorar de realização, de prazer. Eu acho que quando um livro consegue despertar na gente as lágrimas, é quase como se um evento sobrenatural estivesse acontecendo. É uma forma de magia. Significa que um escritor, que às vezes não tá nem mais vivo, o fato deles terem conseguido romper esse abismo de tempo e espaço, despertando emoções na humanidade que existe hoje. Eu acho que se isso não é mágico, eu não sei o que é magia. Vamos lá, eu acho que esse vídeo vai ser uma espécie de sessão de terapia pra mim. O primeiro livro que eu quero apresentar aqui pra vocês, infelizmente eu não tenho mais a versão original, que foi a que eu li na infância. Ela tinha essa capa aqui, é Romeu e Julieta, do Shakespeare. Como eu falei, um escritor que viveu numa época quando nem existia Brasil. Né? O Brasil não existia como país, então o Shakespeare não podia imaginar que o que ele estava criando naquela época, na virada, né, para o ano 1600, lá na Inglaterra, seria lido por pessoas do mundo inteiro, de continentes que ele nem suspeitava da existência, durante muitos séculos. O Romeu e Julieta que eu li nessa versão infantil é uma história de dois apaixonados que vivem um amor impossível porque suas famílias são rivais. Eu li com 9 anos essa versão infantil. Eu acho que deve estar na casa dos meus pais, senão eu mostraria aqui, mas eu tenho essa outra aqui, que é a versão com texto integral, que eu ainda pretendo depois fazer a releitura, talvez eu até faça uma leitura coletiva com vocês, é uma possibilidade. E quando eu li pela primeira vez, aos 9 anos, eu tinha aquele privilégio que quase nenhum adulto tem, que é o de não saber o final da história. Eu não sabia que Romeu e Julieta era uma tragédia, eu não conhecia o conceito de tragédia, o conceito de histórias que têm finais tristes. Aos 8, 9 anos eu não sabia que isso acontecia. E Romeu e Julieta, ele vai caminhando, né, num plano dos dois apaixonados para ficarem juntos, e no final tem o famoso plot twist, que faz com que tudo dê errado, e a maneira como é construída, ela é imprevisível, é muito bem feita e é muito injusta. Todos os elementos de uma boa tragédia estão ali, e eu aos 9 anos fiquei chocada com esse final e chorei pra caramba. Eu lembro que aquele dia eu fiz uma descoberta, uma nova anotação mental que eu deixei ali escrita ali no caderninho do meu cérebro pra sempre. Livros podem fazer a gente chorar sem a gente estar triste. Eu não sabia explicar aquilo na época, né? Mas eu estava fruindo de uma obra de arte. Foi um evento capital para que eu me tornasse mais pra frente uma criança que gostava de ler, uma jovem que gostava de ler. Você vê? Uma versão infantil de uma peça do Shakespeare. Andando mais um pouquinho, vamos passar alguns anos, Isabela já está na escola e a minha professora de português resolve ler em sala de aula um capítulo de um livro pra gente. E conforme a professora lia esse capítulo em voz alta, todos os alunos ali assistindo tudo, eu devia ter uns 14 anos, a gente fica em choque porque a professora, ela paga um mico, assim, um mico absurdo. Ela vai lendo e a voz dela vai ficando embargada e no final ela está aos prantos. E eu lembro, os alunos se olharam assim, né? Nossa, o que a professora tá chorando? Ninguém tava chorando. Com 14 anos, ninguém tava chorando. Todo mundo tava achando hilário a professora passando essa vergonha. E o capítulo em questão era o capítulo Baleia do livro Vidas Secas. Aliás, eu quero dar destaque para essa edição que eu tenho. Ela é facsimilar. Ela parece antiga, mas na realidade ela é recente, só que ela imita a versão original de 1939 de Vidas Secas, tanto que o Secas é acentuado. É publicado pela editora José Olímpio. Então é bem bonita essa edição, né? Eu tenho muito orgulho dela. Eu encontrei num sebo, por incrível que pareça, eu encontrei essa joiazinha num sebo. Olha só, até a tipografia, ó, eles imitam como era a versão original. Mas enfim, fechado esse parênteses, o capítulo Baleia de Vidas Secas fala justamente do momento em que a cachorra da família retirante, né, que é a protagonista de Vidas Secas, a cachorrinha tá doente, tá machucada, enfim, começa a ficar com uma ferida lá muito grave, e o dono da cachorrinha, que é o Fabiano, resolve sacrificá-la.
Então é a história da morte de uma cachorra. Eu achei bonito, mas não o suficiente pra me emocionar, porque todo adolescentinho é meio babaca e acha que esse tipo de coisa, enfim, é mico. Mas depois, mais pra frente, muito pouco tempo depois, eu fui fazer outras leituras de Vidas Secas. Eu tenho até uma outra edição aqui bem bonita. E, enfim, e outras releituras que eu fui fazendo um pouquinho mais velha. Eu já tinha passado também por uma experiência de vida com meus próprios cachorros, né? Vi meus cachorrinhos ficando doentes, enfim, é uma coisa horrível. A questão da falta de experiência de vida que eu tinha naquela época, a arrogância da adolescência, o desinteresse por assuntos ligados ao colégio, tudo isso passou poucos anos depois e se tornou impossível pra mim reler o capítulo da baleia e não chorar do mesmo jeito que a minha professora de literatura chorou pra gente. Então é um livro maravilhoso do começo ao fim. Só que o capítulo da baleia é uma tremenda de uma covardia. Porque não dá, gente, não dá. Se você, uma pessoa adulto, se for ler o capítulo da baleia hoje e não ficar nem um pouquinho chateado assim, é porque você já morreu por dentro, gente. O próximo livro que eu quero trazer nessa lista também foi uma experiência que eu tive na escola e que também, na primeira vez, não tive a menor capacidade, nem sequer de entender direito a obra, nem sequer de gostar, eu achei mais ou menos. Na escola a gente lê essas obras clássicas por obrigação e a gente não tem, por mais que a gente seja estudioso, e eu era muito CDF, a gente não tem capacidade de conectar os acontecimentos, né, vividos pelos personagens com a nossa própria experiência. O adolescente, ele tem seus próprios dramas, tá vivendo as suas descobertas, os seus momentos, enfim, nada que vai fazer ele entender uma obra como o Dom Casmurro, que é um relato de um velho, um homem atormentado, um homem rancoroso, que Casmurro, pra quem não sabe, significa rabugento, mal-humorado. Como que um adolescente de 15 anos vai entender, né, a maneira como um velho rabugento, cheio de remorsos, reconta a história da sua vida, a história da sua infância? Não vai, né? Mas eu fiz a releitura de Dom Casmurro muitas outras vezes na minha vida. Inclusive, a última foi numa leitura coletiva que eu fiz nessa edição super bonita. E aí já era, sabe? Eu já disse pra vocês mais de uma vez que esse é um dos meus livros prediletos. E chegou num ponto que cada capítulo, cada pequeno detalhe de Dom Casmurro pra mim é emocionante. A forma como esse narrador, pouco confiável, extremamente atormentado, em sofrimento, mas também orgulhoso, reconstrói as passagens da sua infância, carregando com tintas da nostalgia e exagerando na suposta inocência, né, dos tempos passados. É difícil de ler e controlar as minhas próprias emoções. Mas uma passagem especial, que é o capítulo em que o agregado José Dias, que é um personagem secundário, mas o agregado José Dias é um homem que vive na casa, né, do Dom Casmurro quando ele é menino, e que vai passando o tempo, esse homem vai envelhecendo e ele vai morrer, né? Porque, né, é uma história que vai falando do tempo que passa, das pessoas que morrem. O capítulo em que ele morre é, pra mim, tocante de uma forma que eu me desmancho em lágrimas. E talvez não seja assim com todo mundo, mas pra mim, Dom Casmurro é uma obra muito emocionante. Não são aquelas de soluços, mas são aquelas lágrimas doces que vão escorrendo, assim. Mas o nosso próximo livro me despertou um outro tipo de lágrima. De toda essa lista aqui, é o único que me despertou lágrimas de angústia, de nervoso, de quase desespero. Eu tô falando de Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. É uma distopia em que o autor imagina que de uma hora para outra todas as pessoas da humanidade ficaram cegas. Assim como a gente teve a pandemia de Covid, houve uma pandemia de cegueira. E com isso a sociedade se desmorona e tal. Todo o nosso verniz de civilidade vai por água abaixo. Voltamos a ser animais na selva lutando pela sobrevivência. Claro que o livro todo é uma grande metáfora, né? Saramago usa a cegueira para falar da maneira como nós não conseguimos enxergar o outro, não conseguimos conviver em sociedade, não conseguimos enxergar o que está na nossa frente por preconceito, por medo, por ódios. Enfim, é um livro cheio de mensagens pro mundo contemporâneo, mas ele também é uma história de ação, uma história de terror até. E as passagens mais tensas, principalmente uma passagem em que a personagem principal tá num supermercado tentando
disputar o que sobrou de alimento nas prateleiras e precisando lutar com outros cegos que estão ali famintos. Aquilo me deu um pavor, aquilo me encheu de um medo. E eu lembro que eu soltava lágrimas de nervoso, de angústia, de vontade que aquilo acabasse, de vontade de ver uma solução para aquilo. Então é um livro muito angustiante, daqueles que aceleram o coração e, no meu caso, me fizeram chorar. Me chorar de medo, assim. Foi um dos livros mais marcantes da minha vida. E agora, partindo aqui para esse lado, eu vou trazer os livros que mais me fizeram chorar, que eu me lembro, pelo menos, que foram aqueles, assim, que é porque eu tava sozinha em casa, mas se tivesse alguém me vendo, ia pensar que alguma coisa aconteceu, que algum parente morreu, porque foram aqueles livros, assim, que eu chorei de babar, sabe? De ficar que nem uma louca. Torturado é um livro dividido em 3 partes e ele tem uma história legal, uma história super envolvente e tal, mas foi a porção final, a terceira parte, que tem uma narradora, uma narradora diferente, inesperada, surpreendente. Aquilo, não sei, me pegou de um jeito, me surpreendeu. Eu não quero dar muitos detalhes porque seria spoiler, eu não quero impedir que você tenha uma experiência semelhante à que eu tive. Eu só digo pra vocês, a porção final dessa obra me surpreendeu tanto, porque ela era contada de um ponto de vista de alguém que eu não esperava. Eu chorava, eu achava bonito. Eu não chorava de tristeza, eu chorava porque eu achei a solução literariamente linda. E eu pensei, caramba, ninguém mais poderia ter contado melhor o final da história do que essa personagem. Leiam Torturado. Se vocês quiserem, vocês podem assistir novamente as minhas discussões, porque esse foi um livro que eu fiz leitura coletiva, então eu fui contando assim pra vocês tudo que eu ia pensando e eu falei também lá no vídeo de discussão final como foi esse livro pra mim. Como eu sempre digo, é daqueles livros que aparecem só a cada 10 anos, 20 anos na literatura brasileira. É publicado e já vira clássico, né? É o caso do Torturado do Itamar Vieira Júnior. Pra fechar, esse foi um livro que, quando eu fui fazer a resenha pra vocês, eu não conseguia escrever outra coisa no título, na thumbnail, que não fosse chorei muito. Esse foi patético mesmo, eu chorava como se eu estivesse num velório. Eu não sei se era algum momento que eu tava vivendo, eu não sei se eu tava na TPM, eu não sei o que aconteceu naquela época. Eu lembro que eu lia esse livro da primeira até a última página, eu chorava que nem uma criança. Eu tô falando de Cachorro Velho, da Teresa Cárdenas, um livro muito pouco conhecido e que eu também só tive a chance de ler porque eu li num direct do Instagram. Uma leitora, seguidora do canal, sugeriu. Ele se passa num passado escravagista, numa fazenda de cana-de-açúcar em Cuba. Teresa Cárdenas é uma autora cubana e ele conta a história de dos escravos idosos da fazenda que não tinha nome próprio, era conhecido por todo mundo como Cachorro Velho. A menina me falou isso no direct e eu já fiquei interessada. Eu fiquei, nossa, que coisa horrível, né? Que desumanização, né? Fiquei curiosa, fui comprar o livro, procurei na internet, encontrei na Amazon e comprei. Editora Palas, editora relativamente pequena. Quando eu fui ler... Eu me senti como se eu tivesse tomado um banho por dentro. Apesar de ser uma história muito triste, tem um desfecho esperançoso. Então foi uma leitura tão importante, tão inesquecível. Eu acho que eu consegui transmitir pra vocês isso quando eu fiz o vídeo de resenha, porque muita gente correu atrás pra comprar também, a ponto de que o livro se esgotou. Fiquei muito orgulhosa, né? O livro esgotou assim em 1 hora e demorou, a editora demorou algumas semanas pra conseguir repor o estoque, né? Mas é um livro assim que eu sempre acompanho, né? Entre os que vocês vão comentando e vão assistindo. É um livro que até hoje a resenha tem visualizações. É um livro muito bom. É uma oportunidade de ler uma escritora cubana, a Teresa Cárdenas. Uma oportunidade que a gente tem poucas vezes na vida. E um livro que tem tudo a ver com o Brasil, gente. Porque Cuba e Brasil, assim, com relação à história de escravidão, é muito similar. Cuba aboliu a escravidão em 1886. Quer dizer, apenas
2 anos antes que a gente, que aboliu em 1888. Aliás, fomos os últimos países do continente americano a abolir a escravidão. Então, Cuba e Brasil, com relação ao passado escravagista, é muito similar, né? E o povo cubano é muito parecido com o nosso com relação a toda essa carga histórica, né? Toda essa chaga, né, que foi a escravidão na história deles. Então, ler esse livro é também ler um pouco sobre a nossa própria história, porque eu tenho certeza não fazia diferença uma fazenda de cana-de-açúcar em Cuba e uma fazenda de cana-de-açúcar no Brasil, mais ou menos na época que a história se passa. É isso, gente. Essa foi a lista que eu elaborei aqui de livros que mais me emocionaram. Chorar ao ler um livro é como tomar um banho de dentro para fora. Eu acho que a gente tá expulsando um pouquinho dos nossos próprios demônios e exercendo melhor do que em qualquer outra ocasião o nosso sentimento de empatia, quando a gente se envolve com uma obra literária dessa maneira. Se você quiser experimentar também esses livros, não necessariamente vão provocar em vocês a mesma coisa que provocam em mim, mas cada ser humano é uma pessoa diferente, né? Todo mundo tem a sua própria história. Eu vou deixar, de qualquer forma, se você ficou curioso, os links aqui embaixo também na descrição. E eu convido você a colocar aqui nos comentários quais foram os livros que mais emocionaram vocês. Na certa, eu vou tirar várias sugestões de leitura aqui embaixo. Então compartilhe comigo as suas experiências emocionantes de leitura. Me diga quais foram os livros que fizeram você chorar. E explica por quê também, que eu quero saber se você chorou de nervoso, se você chorou de raiva, se você chorou de tristeza, se você chorou de felicidade. Existem várias maneiras de chorar por causa de um livro, né? Então, beijo, muito obrigada, padrinhos e madrinhas. A gente se vê no próximo vídeo, então. Até mais!